E já está conosco, então, o Padre Almeida, já está aqui conosco no nosso estúdio. Seja bem-vindo, sua bênção. Deus abençoe. Um bom dia a todos. Desculpa o atraso também, né? A gente na sexta-feira e além da sexta-feira chuva e acidente no trânsito, mas graças a Deus chegamos bem. E é uma alegria poder compartilhar mais uma vez com vocês aqui a palavra, né? Fique à vontade. Então nós já tivemos a ocasião de ouvir, né, o evangelho de hoje. Talvez alguns já tenham também feito a sua meditação, a sua oração da manhã com esse evangelho, né? Ou estejam lá com o texto diante de si, para esse momento também da nossa reflexão. Creio que vale lembrar assim, que esse texto é continuidade do evangelho de ontem, né? Onde Jesus envia os outros 72 discípulos, com todas aquelas recomendações dadas no envio aos discípulos, né? E dando continuidade a esta palavra do evangelho de hoje, uma palavra bastante dura, né? Onde Jesus se dirige a algumas cidades. Ai de ti, diz Jesus, né? Porque se em Tiro e Sidônia, cidades pagãs, tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito teriam feito penitência. E toda a liturgia de hoje, na verdade, também, a primeira leitura, que não é propriamente o foco da nossa reflexão, né, ela também tem assim um convite à penitência, ao arrependimento, à conversão. E creio que essa palavra dirigida por Jesus aqui, ela vai exatamente no sentido de que não houve abertura, acolhida, né, diante dos sinais, dos milagres realizados, né? E penso que se ajusta muito bem ao período que nós estamos vivendo também, né? O tempo de nós juntos em comunhão com o Papa Francisco, toda a nossa igreja, vivermos esse mês missionário extraordinário, né? No espírito do Evangelho de Jesus, né? Escolhidos e enviados, assim como foram os outros 72, né? Que Jesus escolheu e os enviou para pregar, anunciar o reino de Deus próximo, que está próximo, né? Em meio, né, a situações onde há acolhimento, também situações onde há fechamento diante deste anúncio, né? E o texto do Evangelho de hoje também, ele, na conclusão, recorda, né, que quem escuta os discípulos, escuta Jesus. De outra parte, quem os rejeita é a Jesus que despreza. E mais ainda, diz Jesus, né, quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, eu creio que o Evangelho de hoje vem exatamente sublinhar assim, a necessidade de abertura. Primeiro, uma palavra, né, dura, né, diante daquelas cidades que se fecharam à graça, ao convite, ao chamado, né, o apelo à conversão. E o tema, como a gente sempre recorda, né, a palavra ela não é uma palavra apenas para os contemporâneos de Jesus, o Evangelho, mas é para nós. Creio que é importante sempre a gente manter essa consciência também da necessidade de conversão, de transformação, de mudança nas nossas vidas, né? Grande lástima manifestada aqui por Jesus é exatamente diante desse fechamento a graça do perdão, a graça da reconciliação, né? E fechar os olhos diante das manifestações da graça de Deus é fechar-se ao grande dom do Espírito Santo, né, que vem para transformar, converter, modificar a nossa vida. Então, esse convite ao arrependimento e à penitência, eu creio que é o grande chamado a nós através da liturgia de hoje. E, ao mesmo tempo, diria assim, essa consciência da missão que nós recebemos, né? Estamos agora, ao longo destes dias, acompanhando e celebrando assim as novenas, né, em honra à Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, né, que também reflete sobre essa temática do mês missionário e exatamente nesse acento, né, escolhidos e enviados, né, é a graça do chamado e a missão recebida a partir do chamado. Então, tendo essa consciência também de que
E essa responsabilidade, né, de a gente, nós não nos anunciamos, mas levamos a boa nova do Evangelho de Jesus. E creio que também essa palavra final nos convoca também, de algum modo, assim, à comunhão, né? Quer dizer, o Concílio Vaticano II recorda a respeito desta mesma palavra, aplica essa mesma palavra, né, aos bispos, né, como sucessores dos apóstolos, né, lembrando assim eles como pastores da igreja, que quem os ouve, ouve ao próprio Cristo, quem despreza, despreza o próprio Cristo e aquele que enviou Cristo. Então eu creio que quando a igreja nos convoca assim, né, a um mês extraordinário missionário, e logo mais também vamos estar acompanhando o sínodo para a Amazônia, que aliás está sendo consagrado também ao São Francisco de Assis, que hoje celebramos, né? Nós mantermos exatamente esta comunhão, né, de fé, mas também comunhão diante de um apelo pastoral, né, que a igreja nos faz. Então, que a gente possa, assim, manter o nosso coração aberto, a nossa mente também, né, arejada para acolher a boa nova do Espírito que vem através do nosso Papa, dos bispos, da igreja, né, a igreja de Cristo, o novo povo de Deus que é chamada a viver a missão e o mistério, né, da vocação, do chamado que o Evangelho nos revela. Então, que esse Evangelho possa nos ajudar também a isso, né? E depois continuamos com mais alguns elementos também para a nossa meditação.